E nós vamos ler novamente o Salmo 13. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus. Poder sentar, amados. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. E tenho me alegrado na presença do Senhor, pois Ele tem concedido para nós vitórias. E a igreja tem caminhado nesses dias só por causa da misericórdia do Senhor. E é por isso que nós chegamos até aqui. Então, nós que estamos aqui neste lugar, nós podemos criar um cenário na nossa mente e poder analisar a semana que passamos. Foram semanas de lutas, mas nós hoje chegamos aqui para contar o testemunho do qual o Senhor tem feito por nós. Graças a Deus. Amados irmãos, no mês de março nós estamos tratando o tema específico sobre oração. E nesta manhã, fases vitais da oração. Fases que são importantíssimas para que nós tenhamos na nossa devocional, principalmente na parte da oração, olharmos para a palavra de Deus e compararmos se realmente estamos orando e estamos orando corretamente. Em primeiro lugar, temos orado, mas nós temos orado corretamente? E isso é muito importante para nós. Até porque nos nossos dias, a oração também tem estado como um item quase em extinção. Nós nos dedicamos a muitas tarefas durante o dia e a nossa tarefa da oração quase ela é esquecida. E, portanto, nesta manhã, nós vamos abordar alguns minutos aqui, mas nós vamos dedicar um pouquinho à oração, tá bom? Então, quem puder depois dobrar o joelho, ou ficar em pé, ou sentado, mas nós vamos orar, tá bom? Então, vamos lá. Salmo 13, ele aqui na nossa Bíblia, do tema falado é a oração da fé. E nesta oração da fé, há um contraste no texto. Porque muitas vezes, quando nós pensamos em fé, nós pensamos em alguém otimista, alguém bem emocionalmente. Quando nós falamos de fé, é alguém de fibra, alguém que olha para alguém e diz assim, ali está um homem, ali está uma mulher de fé.
ali tem um jovem de fé, porque ela tem ações positivas, ações em que, quando alguém olha para você e vê você forte, mesmo diante das lutas, vê você de pé, vê você com a cabeça erguida. Mas no Salmo 13, mesmo que ele esteja dizendo que aqui é uma oração de fé, nós vemos aqui, pelo texto, uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, alguém que não está tão legal na vida, alguém que está passando uma fase terrível. Como pode alguém, nas suas palavras, nas suas expressões, demonstrar fé? Como pode alguém, mesmo cambaleando, mesmo sendo atingido, perseguido, desprezados, demonstrar fé nas suas expressões a Deus? Como pode? O Salmo 13 nos mostra isso. Por quê? Porque o Salmo 13, ele nos mostra que um grande equívoco, que mesmo não estando bem emocionalmente, o Salmo 13 nos mostra que ele é uma pessoa que ora. E o equívoco é que muitas vezes nós só pensamos que só conseguimos orar se estivermos bem, se as coisas estiverem ocorrendo tudo bem. Então aqui nós temos um contraste. Primeira lição que nós absorvemos do Salmo 13 é que a oração, ela é feita independente se a pessoa está bem ou não. Se não estiver bem, precisa orar. É isso que nos diz o livro de Tiago. Está alguém triste? O que ele diz? Ore. Mas muitas vezes isso acontece conosco? Não acontece. Nós não conseguimos orar. Mas Tiago, lá no capítulo 5, ele vai de acordo com o Salmo 13. Então, por que o Salmo 13, mesmo ele mostrando que é uma pessoa depressiva, triste, o estado dele emocional, ele mostra que é uma oração da fé? Então vamos ler o texto no verso 1. Em primeiro lugar, é porque mesmo ele sendo triste, mesmo ele sendo uma pessoa deprimida, ele se dirige a Deus dizendo: até quando, Senhor? Então, por que é a oração da fé, mesmo estando triste? Porque esta pessoa se dirige a Deus. Porque esta pessoa se volta para Deus. Porque esta pessoa demonstra para Deus o seu sentimento de tristeza, o seu sentimento de solidão, o seu sentimento do qual ela está passando naquele momento. E aí ela se torna a oração da fé, porque ela demonstra para Deus o que ela está sentindo. E aí ela diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Então ela se sente uma pessoa esquecida, uma pessoa abandonada, uma pessoa largada, como a minha mãe dizia, largada às traças. Ninguém olha para mim. Só que ela volta os seus olhos para Deus, e nesta primeira fase da oração, é importantíssimo desabafar. É importantíssimo contar para Deus o seu sentimento, mesmo que você saiba. Mesmo que Ele já saiba. O que você está sentindo, o que você está passando. Mas quando você desabafa, é um benefício para você mesmo. Porque você vai estar reconhecendo qual é o seu estado.
E a medicina diz isso. Aí o professor de ciência aí, ó, de biologia, que fala que desabafar é bom. E quando você desabafa, você sente-se mais aliviado. Então, na oração, a primeira fase vital para que a sua oração seja uma oração correta, uma oração digna, você precisa falar ao Senhor do seu estado. Se você estiver triste, fale da sua tristeza para Deus. Fale do que você está sentindo para Deus. Porque você vai estar se identificando, você vai estar mostrando, reconhecendo qual é o seu estado. E esse estado aqui, irmãos, de esquecimento, nas palavras do salmista Davi, ele fala assim: e até quando ocultarás de mim o teu rosto? Ou seja, mesmo que ele se dirija a Deus, perguntando por que está esquecido, ele diz assim: mas Senhor, eu não sinto a tua presença, eu não te vejo. Tem momentos, irmãos, das nossas lutas, que nós não sentimos a presença de Deus. As lutas são tão intensas, os sentimentos são tão intensos que nós não conseguimos perceber a presença do Senhor. E a maior necessidade da igreja, ela estando reunida ou não, é ela perceber a presença de Deus aonde você estiver. E se você estiver nesse estado nesta manhã você tem a oportunidade de falar para Deus: eu estou esquecido, eu me sinto esquecida, eu não sinto a tua presença, mas você está falando com Ele, então você demonstra que tem fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então esta é a primeira fase, né, da oração. É uma fase vital. Desabafe, porque você reconhece o seu estado, porque você reconhece aquilo que você não está percebendo, que é a presença do Senhor, mas você está falando com Ele. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Vamos ler o verso 3. O verso 3 nos diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Percebe-se que a segunda fase vital da oração é súplica. Muitas vezes, quando nós oramos, nós oramos muitas vezes tão rápido, que nós começamos a acelerar demais. Você já percebeu em algum momento você suplicando a Deus? Não pode haver súplica se você não identificar que tem necessidade. Não pode haver súplica, como nos diz aqui, porque nós não apresentamos a Deus e nós não colocamos a Deus diante as nossas necessidades dentro da atmosfera que ela é. Então, olha só, por que o salmista aqui faz a súplica a Deus? Atenta para mim e responde-me. Por que ele faz essa súplica? Porque no verso anterior, que é o verso 2, e no verso 1, ele está sensível, abandonado, sentindo a falta de Deus e não tendo a percepção que Deus está do lado dele. Então, quando ele diz no verso 3, atenta para mim, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma
o sono da morte. Ou seja, pedindo a presença de Deus, porque ele se sente abandonado e não percebe a presença do Senhor. Você já percebeu na sua oração quantas vezes nós temos suplicado? E eu quero ler com você algo que tem acontecido pessoalmente. No verso 2. Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Olha só, irmãos. Esse verso aqui mostra que ao mesmo tempo que ele não quer estar passando essa fase da sua vida com tristeza, ele diz que ele reluta para aquilo. Ele reluta dentro de si. Ele reluta cada dia, cada dia, cada dia, cada momento. Se ele faz alguma coisa, não está legal. Você já percebeu que nos dias de hoje, todos nós que estamos aqui, ao nosso redor, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos tudo. Mas sempre nós estamos com falta de algo no coração. Sempre estamos pedindo para o Senhor. E aí, esses dias, pessoalmente, irmãos, eu estava dizendo assim: Senhor, por que eu não sinto a Tua presença? Senhor, por que eu não sinto as coisas espirituais ao meu redor? Estava perguntando isso para o Senhor essa semana. Senhor, eu estou numa responsabilidade da igreja. Eu paro, leio a palavra, olho para ela, e eu não consigo extrair dela, Senhor, o que eu preciso, satisfação para o meu coração. E aí eu fiquei pensando sobre isso, olhando para o texto, né? E estava assim, relutando, não querendo sentir isso, mas estava vivendo isso. E aí, em um determinado momento, o Espírito Santo tocou no meu coração. E aí, o que eu resolvi fazer, irmãos? Eu resolvi fazer um jejum pela minha vida. E geralmente nós fazemos jejum por uma causa, para Deus resolver uma causa, não é? A gente faz jejum para diversas coisas na igreja. Mas quando que você disse assim: eu vou fazer um jejum pela minha vida, eu não vou comer nada, não vou colocar nada na minha boca, nada de alimentação, eu vou fazer até quando o meu corpo aguentar, por você, pela sua vida. E aí o que acontece, irmãos? Na primeira hora, o corpo já pediu algo. O corpo já pediu algo. Aí sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer isso aqui, ó. Suplicar a presença de Deus. Me ajuda, Senhor. Segunda fase da oração, súplica. Senhor, me ajuda. Eu peço a Ti, me ajuda a passar esse voto que eu fiz contigo. Eu quero pela minha vida. A igreja, ela precisa jejuar por muitas coisas. Mas ela precisa jejuar por ela, por você. Por quê? Porque precisa da súplica, irmãos. Suplicar é pedir algo muito que você faz muito tempo que você não tem. Essa é a segunda fase da oração. Fase vital da oração. E eu quero terminar aqui que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo pedindo ao Senhor, tá? Que a presença dele constante na sua vida, do qual nenhum ser humano na face da terra pode sobreviver sem a presença do Senhor, mesmo que a sua oração seja uma oração de desabafo,
falando da sua realidade, suplicando o favor de Deus, a presença de Deus, a terceira fase vital da oração chama-se gratidão. Gratidão. Geralmente, quando eu dobrava os meus joelhos, eu já dobrava os meus joelhos já agradecendo a Deus. Isso não falta nas nossas orações. Eu te agradeço por isso, te agradeço por aquilo, te agradeço por isso, te agradeço por aquilo, né? Mas essa fase vital da oração, ela é muito importante quando ela está lá no final da oração. Então, vamos abrir a nossa Bíblia? Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 1 e o 2. O médico Lucas escreveu assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, na nossa vida, até para orar, nós temos que orar e orar corretamente. Nesses dois momentos, desses dois textos, Davi está numa situação. E ele fala com o Senhor, e ele faz uma oração de desabafo pelo seu sentimento. Ele faz uma oração de súplica porque está pedindo algo que muito tempo não tem. E lá no final do capítulo 13 de Salmos, você vai ver ele agradecendo. Já em Lucas capítulo 11, Jesus é a oração modelo, porque havia um discípulo que estava observando como Jesus orava, e aqui ele se dirigiu a Jesus pedindo, ou melhor, né? É isso, pedindo, ensina-nos a orar. Então tem determinados momentos da nossa vida, situações como aquela situação de Davi no Salmo 13, que é importante a oração ter o desabafo, é importante a oração ter a súplica, é importante na oração você ter o agradecimento. O agradecimento é importantíssimo. Mas o mais interessante sobre isso é saber se você quer aprender a orar. Se você quer orar conforme a palavra de Deus nos orienta. Se você quer orar dentro dos padrões que Jesus Cristo nos mostrou como nós devemos orar. E quando nós despertamos esse desejo, ensina-nos a orar, é porque realmente você quer aprender a orar e quer colocar em prática essa oração. E o nosso desejo é que nós voltemos à prática da oração, mas à prática da oração bíblica. E aí eu quero voltar com vocês lá para Mateus capítulo 6. Lá no Mateus capítulo 6 não mostra que Jesus estava orando. Não mostra. Lá ele mostra que Jesus estava no Sermão do Monte, ensinando. Mas aqui o Lucas diz que em determinado momento, um discípulo chegou para Jesus e disse: ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ou seja, o povo de Israel, o povo naquela época, era o povo que orava nos momentos difíceis, nos momentos das dificuldades. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, né?
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, aqui está em primeiro lugar, irmãos, a nossa oração, a sua oração, quer seja coletiva, quer seja individual, precisa ter adoração. Precisamos adorar o Senhor. Nos momentos das dificuldades, nos momentos intensos em que você e eu estivermos tão abatidos, tão aflitos, nós temos que fazer a oração que Davi fez. Olha o meu estado, Senhor. Desabafar. Mas nos momentos em que nós estivermos fora desses momentos aflitos, nós temos que olhar para a oração dominical, que é do qual a palavra nos diz aqui. Temos que ter adoração. Então, como tem sido a sua oração? A sua oração tem a palavra adoração? O segundo ensino que nós trazemos aqui, vem a palavra, venha o teu reino. Ou seja, submissão à vontade do Senhor. Na oração se adora, na adoração se submete, aí vem a petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para... Amém. Então, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, nós temos que orar desta forma. Quero pedir a você, quem pode dobrar o seu joelho? Dobre o seu joelho nesse momento. Quem não pode dobrar o seu joelho, quiser ficar sentado, orar sentado, pode orar sentado. Mas qual é o seu estado hoje? É o estado como Davi? É o estado da qual o discípulo falou para Jesus, ensina-nos a orar, e Jesus orou? Então, seja qual for, nós vamos orar agora, nesse momento. Glória a Deus. Toda honra e glória nós te damos, Senhor. Toda honra e toda glória nós te damos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos, Pai amado, nesta manhã, voltando, Senhor meu Deus, nos momentos da oração. A oração, Pai amado, falando contigo, meu Deus. A oração, Senhor meu Deus e meu Pai, te adorando, Senhor, por tua grandeza, por tua bondade, Senhor. Te adorando, Senhor meu Deus e meu Pai, pois tu és santo, Senhor. Pois tu és santo, meu Deus e meu Pai. Aqui estamos, Senhor meu Deus, nesta manhã, Senhor meu Deus e meu Pai, nos submetendo à tua vontade, Senhor. Ah, Jesus amado, faça a tua obra na nossa vida. Seja, Senhor meu Deus, o teu governo, Pai amado. Aleluia, Jesus. Seja, Jesus amado, o teu governo na minha vida. Irmãos, novamente lendo o texto de Salmo, lá no Salmo 13, né? É o verso 3. Terminar com o verso 3, irmãos. Aqui o salmista ele manifesta um desejo que todos nós também devemos manifestar. Atenta para mim,
Responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. O salmista não quer morrer. Sem que ele perceba as bênçãos espirituais, as bênçãos propostas. Ele já sabe que Deus tem bênçãos espirituais, bênçãos propostas a ele. E isso me faz relembrar no momento de dificuldade que Eliseu estava passando, por causa que ele servia ao Senhor, era um homem fiel, e havia uma perseguição. E diante daquela perseguição, o rei da Síria mandou prender o profeta. Não mandou buscar o profeta? E aí o servo de Eliseu, ele estava precisando enxergar a providência de Deus. E ele se desesperou e falou para o profeta: e agora? O que nós vamos fazer? Mas aquele que estava vivendo, que era Eliseu, debaixo da vontade do Senhor, buscando o Senhor, mesmo diante da dificuldade, o que ele disse? Não se assuste, não se preocupe. É mais o que está conosco do que estão com eles. E aí ele orou para que fosse aberto os olhos, né? Mas eram os olhos físicos? Olhos espiritual. Entendeu? E nós vamos encerrar com esta oração. Porque você vai sair daqui, vai voltar para a luta. Nós iremos voltar para a luta. Entendeu? Mas se você tiver esse objetivo, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua presença, a tua ação na minha vida. Amém? Que Deus abençoe, amados.